Incline a sua cabeça. Paizinho querido, nós vamos compartilhar uma palavra nessa noite às famílias, a todos que estão aqui. Nós sabemos que Tu és soberano e que Tu conheces, Senhor, cada necessidade. Uma mesma palavra pode chegar ao nosso coração de maneira diferente, de maneira de acordo com a nossa necessidade, porque o Teu Espírito conhece a nossa alma, conhece as nossas dificuldades, conhece os nossos vazios, conhece o que nós precisamos. Que o Senhor se aproprie, Senhor, nessa noite, dos meus lábios, para falar à Tua igreja. Que não seja apenas uma palavra humana, mas uma palavra embasada nos escritos sagrados e de acordo com o parecer do Espírito Santo para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Em Atos, no capítulo 16, versículo 30 a 32, diz assim: Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Você e a sua casa. E em seguida pregaram a palavra de Deus, e ele e todos de sua casa aceitaram. Se você continuar lendo para frente, você vai ver que em seguida, esse carcereiro de Filipe, ele levou Paulo e Silas, levou para sua casa, deu um banho, lavou as feridas, sarou as feridas, colocou azeite sobre elas, e depois perguntou o que deveria fazer, e Paulo disse para ele o que deveria fazer, e eles creram, e foram batizados, ele e toda a sua família. Bom, nós queremos falar desse poder da palavra, poder da influência da palavra, e eu quero falar sobre a vida cotidiana, coisas simples e básicas, e eu vou falar, meus queridos irmãos, porque como líder a gente também precisa ter as próprias experiências com Deus, e eu vou falar de 10 pequenos conselhos que eu vou dar aqui nessa noite, e que eu os vivi na minha vida, como família, e o resultado foi, que eu criei 2 filhos, um homem e uma mulher, os 2 são pastores comigo, um está servindo uma igreja lá na Outra América, e a minha filha está aqui, no Ministério de Louvor, é pastora, está com o Ministério também de Adolescentes, de Missões, junto com seu esposo, pastor Rodrigo. Deus cumpriu, tintim por tintim, e eu e a Vera procuramos levar essas coisas bem básicas, que eu vou falar, se você quiser anotar a frase, cada frase, anote aí, são coisas bem básicas, que a gente viveu no dia a dia, desde o ventre da Vera. Já contei outro dia aqui, quando a gente teve notícia do Arthur, de que a Vera estava grávida do Arthur, na sala da nossa casa, no bairro São Vicente, na cidade de Itajaí, naquela época vinha, do laboratório, vinha por um telegrama, meu Deus, essa geração não faz nem ideia o que é um telegrama, vinha por telegrama e a gente abria e dizia assim, positivo, e tinha uma cegonha desenhada do lado do positivo, e aí a gente sabia que estava grávido, né? O casal estava em gravidez, e nós fizemos uma festa na sala da nossa casa, eu e ela, pulamos e nos alegramos, e naquele exato momento, com o telegrama na mão, a gente disse, Senhor, essa criança é para o Teu reino, é para a honra e glória do Teu nome, nosso filho será criado nos princípios da Tua palavra, e assim foi, desde aquele dia, todos os dias até o nascimento, meu genro está fazendo isso, está me imitando, eu falava com a barriga da Vera, e conversava com o bebê, e falava da expectativa nossa. Naquele tempo,
A gente, para saber se era menino ou menina, custava caro. Então a gente não soube nem do Arthur nem da Annelise, a gente só soube, eu ficava na porta lá da pediatria e o médico enrolava naqueles lençóis feios, azuis, assim, aqueles negócios, o bebê, e trazia na porta e dizia: pai é menino, pai é menina, só isso, era assim, não é? E a gente ficava do lado de fora torcendo e como crente orando para que desse tudo certo, não é? E Deus deu um menino e uma menina. O procedimento foi o mesmo, desde os primeiros dias. A gente botava o bebezinho entre nós e a gente todos os dias fazia um pequeno culto doméstico baseado na lição de escola dominical e a gente cantava para o bebê. E olha, meus irmãos, o calmante que era, a criança parava de chorar, ela ficava atenta à voz dos seus pais, lendo a Bíblia e cantando. E a gente procurou fazer mais ou menos assim, ó. Criar uma família pode ser uma das coisas mais difíceis, mas também uma das coisas mais recompensadoras que você fará na sua vida. Ter filhos é extraordinário. Eu, quando ensino teologia, ensino sobre a família, eu falo para as pessoas: você precisa desejar engravidar. Você é casado? Você precisa engravidar. Filhos são herança do Senhor. Nenhum casal tem direito de rejeitar filhos, biblicamente não. Já no versículo 26 de Gênesis 1 diz: crescei, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Acabou. E daí para frente, não é? Tem vários textos. A família traz honra, a família traz responsabilidade. Ter filhos é uma maravilha. Os filhos são heranças do Senhor. E nos Salmos, que naquela época a ideia era de ter muitos filhos, e bem-aventurado o homem que enche a sua aljava deles, não é? Porque no dia da dificuldade ele terá um batalhão para defender ele. Então antigamente se tinha essa ideia, né, de 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Hoje a gente tem que ter controle, mas todo casal precisa desejar ter filhos. Claro que você pode se programar, claro que você pode aguardar um pouco, claro que você pode, quero terminar minha casinha, preciso disso para ter um certo equilíbrio, conforto da nossa criança, do nosso filho, mas você precisa ter filhos. É um privilégio. A maternidade é um privilégio, a paternidade é um privilégio, não é? Pais atentos, pais presentes, tem filhos que o amam, que o adoram. Você está cansado de ver vídeo na internet, né? Que os pais, as crianças têm uma certa predileção pelos pais, porque os pais, o homem tira mais tempo, brinca, faz cambalhota, e a mãe está atendendo, está dando comida, está trocando, está ralhando, está brigando. Então é mais fácil ele se apegar ao pai. E também tem muito vídeo de vovô também, né? Hoje eu estava vendo uns vídeos, eu comecei a ver vídeo de criança por causa da Annelise, e eu comecei a ver uns vídeos, e agora não para mais, né? A internet tem essa coisa, né? Você pesquisou ou você falou, né? Começa a aparecer. E apareceu uns vovô e umas vovós. E a criança, às vezes, num terreno grande, a criança vem correndo e a vovó com o braço aberto, ele sai pelo lado e vai abraçar o vovô que está lá atrás. Não é fácil, né, vó? Não é fácil. Eles também amam vocês, mas eles amam o vovô porque o vovô vira cambalhota, o vovô faz umas loucuras por eles, não é? Outro dia eu vi um vídeo da filha, disse: eu vou passar um trote no meu pai. Até mandei para a Annelise, passar um trote no meu pai. Ô pai, é o seguinte, abriu umas portas aí, uns amigos nossos nos convidaram, nós estamos indo para os Estados Unidos, e o vô estava com a criança, o filho da filha, no colo. Disse: nós estamos indo, então, e aí ele assim, tá, e como é que fica ela? Pai, é minha filha, vai comigo, nós vamos levar. Não senhor, vocês podem ir, mas ela vai ficar comigo. Tá pai, e aí? Você ama mais o neto do que... Ela vai ficar comigo.
Não vem com conversinha, não. Então, é sensacional isso. Isso é família, isso é de Deus. É Deus que põe o desejo. Gente, é Deus que põe o desejo no coração de um moço e de uma moça. É Deus que faz com que um moço saia de dentro da sua casa, tome uma mulher para si e forme um lar. É Deus. A motivação para a família é vinda da eternidade, é vinda do eterno. É Ele que faz isso. Você está casado hoje porque Deus interferiu na sua vida e acabou, não é? Então é maravilhoso. Com tantas influências negativas no mundo de hoje, concentrar-se numa família nunca foi tão importante. Cuidar da família, né? Construir umbrais. Para mim que estudei história, certa feita eu tive a oportunidade de ir para lá, para Pernambuco, para lá, nós somos numa convenção de pastores, a Vera estava comigo, e aí o historiador, eu sou historiador de formação, e aí o historiador junto com a gente, mostrando aquelas casas, e vocês sabem o que ele perguntando assim, vocês sabem o que é isso no segundo andar dessas casas? Era uma sacadinha de madeira, com uns pauzinhos e tudo bonitinho, né? Aí as pessoas que não sabiam, eu já sabia, fiquei quieto. Ele dizia, isso é uma área de sol, não sei o quê. Não, isso aqui é o que chama na literatura de beira, né? Beira. Então, quando o jovem ia casar e alguém queria menosprezar ele, chamar ele de pobre, dizia, esse cara não tem eira nem beira, né? É um pobretão, não tem nem casa. Então, o casamento motiva as pessoas, motiva os membros da família e aproxima-os. Quando começa um namoro, quando começa um noivado, todo mundo se movimenta, todo mundo mete a colher, todo mundo fala, um chama de bonito, outro chama de feio, outro não sei o que, vamos fazer a festa onde, o que vamos fazer? Todo mundo se envolve, há uma movimentação na família. Quando os filhos crescem, quando começa a arrastar asa, isso é bom, não é? Existe um tempo de Deus, de maturidade, mas é importante. Então, os 10 conselhos rápidos que eu dou. Primeiro, leiam juntos a palavra de Deus. Quer coisa mais básica do que isso? Mas também quer coisa mais difícil do que isso? Ler junto com a sua família a Bíblia. Isso é mole, pastor, esse conselhinho aí, nem vou anotar. Não precisa nem anotar, faça, cumpra. Chame a sua família e diga, nós vamos ter um tempo de leitura da palavra de Deus, juntos, e isso será diário. Outro dia eu falei aqui, meu velho pai nos ensinou, depois do almoço, a gente almoçava, só empurrava o prato, a mãe estava proibida por ele, patrão, não lava a louça agora, depois a molecada ajuda aí, agora nós vamos fazer um devocional. A gente botava o prato que usou para frente, papai botava a Bíblia, botava a lição de escola dominical, botava a harpa, a gente cantava uma canção, a gente lia o texto da semana da escola dominical e a gente orava juntos de mão dadas, em volta da mesa, toda aquela filharada. Nós crescemos assim. Depois muda as situações, mas o culto doméstico continuou. Quando meu pai não estava, a minha mãe assumia o sacerdócio do lar. Sacerdote, sacerdotisa. Sacerdote, sacerdotisa. O sacerdote não estava, a sacerdotisa tomava o papel do papai. Não tinha escape. A gente chegava da rua, final da tarde, nós estudávamos de manhã, molecada chegava final da rua, final da tarde, quando o pai estava em casa, nós morávamos num morro em Joinville, bairro perto da Duá, tinha muito mato, chegava às 5 horas da tarde, ele botava os 2 dedos na boca e dava um assobio que atravessava aquela mata, e a molecada já, tudo para casa.
Naquele tempo a gente só tomava banho no sábado. Então vivia encracado, pescoço encracado, embaixo do braço encracado, entre as pernas encracado. A gente só lavava o pé, a mão e o rosto. Mas final de semana, meu irmão, no sábado, a gente entrava na fila em 6. A irmã Condina tinha um chuveiro do lado de fora da casa. Ela pegava daqueles esfregão que dá na seca, não sei como é que chama aquilo. Esponjão. Ela pegava aquele esponjão, pegava detergente, sabonete. Meu irmão, era sabão. No máximo, sabão de coco, não é? E aí nós entrava na fila, e daí era o dia da esfrega. Era os dedos no ouvido, era lavando atrás da orelha, era unha na cabeça, era uma geral. A gente saía no outro lado, se secava num pano, e a gente estava banhado para o final de semana para a igreja. Maravilha, doces lembranças. Tem gente que às vezes enfrentou tantas lutas e dificuldades na sua infância. Eu sempre posso falar de coração, eu tive uma infância maravilhosa. O chinelo da minha mãe tinha radar, tinha guia, GPS. Ela tirava, ele fazia curva. Todo dia, um cascudo, todo dia. Mas a gente cresceu com liberdade, a gente amava estar em volta dos pais, a gente amava ir na igreja. Meus irmãos, domingo de manhã não tinha preguiça, papai só passava no quarto, escola dominical. E aí era o seguinte, a gente tinha que estar pronto, a escola dominical começava às 8h30 a oração. Às 8 horas ele passava na porta do quarto, a gente tinha meia hora para se arrumar e embarcar no carro. Uma rural, você nem faz ideia o que é rural, só os antigos. 8h30, papai no volante, carro ligado. Nós morávamos no Floresta, a igreja era na Getúlio Vargas, dava uns 3 quilômetros. Ele ligava a rural e tocava embora. Quem tivesse dentro estava, e quem não tinha, tinha meia hora para chegar. 9 horas a gente tinha que estar na igreja de pé daí, se atrasasse. Tempos que a gente julga, tão difíceis, tempos maravilhosos, mas são tempos também que as pessoas se desenvolvem, crescem, formam família, muda as estruturas, muda a ética, muda os costumes, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Hoje os pais não dão mais esses cascudos, hoje é tudo na conversa, é tudo mais fácil, e tudo, não é? Eu sou cercado de psicólogo, né? Então eu sou muito tradicional, ainda acho que a vara ainda tem um efeito bom, o chinelo, a havaiana tem efeito bom, mas daí eu tenho uma filha psicóloga, um genro psicólogo, uma nora psicólogo, e eles dizem que não é assim, não precisa disso, né? Então eu tenho que ficar às vezes quieto, porque eu sou voto perdido, mas eles têm ensinado. O que vale não é essas questõezinhas, o que vale é a gente entender que a palavra de Deus tem um efeito profundo, radical, transformador, que orienta a pessoa, desde a sua infância. Me lembro que na juventude, aqueles pequenos períodos de rebeldia, existia um limite na minha consciência, deixado pela palavra de Deus, que meus pais liam todo dia, e quando eu ia fazer qualquer coisa fora daquele padrão, o meu coração se enchia de temor, eu não fazia, porque a palavra estava ali calcada, e vinha aquela palavra, não faça isso, isso é contra a minha palavra, isso é contra o que você aprendeu, e a gente deixava de fazer algumas coisas, porque o temor do Senhor invadia. Então, leia a Bíblia juntos. Quando a gente lê a Bíblia junto, quando você convida seus filhos para estar junto, também o Espírito Santo está nesse ambiente,
também ele está no seu lar. Ao ler a palavra de Deus, seus filhos aprenderão a aplicar os ensinos de Deus na vida e receberão orientação de Deus para si mesmo. O efeito da leitura, o efeito de um pequeno devocional sobre a Bíblia, é um efeito que calca na mente daquela criança. A gente vê os efeitos aqui da escolinha dominical das nossas crianças. Tem pais aqui que testemunham isso. Os filhos, depois da escolinha, não querem ir embora. Choram na porta da igreja, não é, o mineirinho? Eles choram. Querem ficar mais. Que são tratados com carinho, com respeito, e aprendem a palavra de Deus. Aprendem a orar. Aprendem muitas vezes a trazer inclusive orientação para os pais que não têm orientação bíblica. Então é importante que leia a Bíblia junto, que leiam versículos, que decorem versículos. Essa semana eu estou dando aula de teologia pastoral na segunda-feira, e tenho vários alunos. A classe encheu de novo. Eu falei que ia dar aula e encheu de alunos. E aí nós estamos falando sobre teologia pastoral. E eu, dentro da teologia pastoral, falei de alguns departamentos da igreja, falei sobre evangelização, e de alguns textos básicos para falar do amor de Jesus às pessoas. E uma das alunas, quando terminou a aula, ela veio lá na minha mesa e disse assim: pastor, traz para mim esses textos, que eu quero aprender. Eu quero ter textos na minha mente, que refresque a minha mente, que o Espírito Santo me faça lembrar, na hora que eu for falar do amor de Jesus às pessoas. Eu disse: mas com certeza, com certeza. A palavra de Deus tem um poder transformador. A palavra de Deus tira a cegueira. A palavra de Deus muda a rota das vidas. A palavra de Deus liberta o alcoólatra, liberta a prostituta, liberta o pecador, liberta o adúltero, liberta o ladrão, e liberta o pai de família que é decente, trabalhador, está ali, mas não tem consciência de Deus na sua vida. Ele também, mesmo sendo uma pessoa boa, honesta, ele recebe um poder libertador de Deus na sua vida, para andar naquilo que Jesus chamou de novo nascimento, nova vida em Cristo Jesus. Segundo, servir ao próximo. A camisa hoje está, e olha que eu nem pensei nisso, eu botei a camisa porque amei essa camisa. Fui para o mercado hoje, as pessoas olhavam, né? Eu esperando que o senhor pode me servir então, mas ninguém falou nada. Sirvam ao próximo, façam pequenos atos de serviço junto à família. Uma vozinha doente, a casinha dela está precisando de uma limpeza, está precisando de uma geral, está precisando de uma capinada, né, irmão Renato? Capinar, não, lá é prédio, lá não precisa. Servir a comunidade, servir aos vizinhos, aprender a questão do serviço, de prestar serviço, servir uma escola na comunidade. Um pai ensina seus filhos, leva junto, compra tinta, fala com a diretora e diz: eu quero pintar o muro dessa escola, eu e minha família, meus filhos, eu quero que eles aprendam o que é servir a comunidade. Catar lixo na praia. Tem tantos atos de serviço que a gente pode reunir a família e fazer junto. Você não precisa de ninguém para isso, você precisa só de determinação e vontade. É um momento que vai marcar memória, que vai marcar história. Seus filhos lembrarão disto. Momentos em família. Coloquei aqui: fazer trabalhos voluntários, varrer folhas de quintal de um vizinho, ou simplesmente levar uma sopa, levar uma cesta básica.
tem uma pessoa necessitada, tem uma pessoa pobre, tem uma pessoa desempregada. Você, claro, a igreja tem isso também, nós trazemos no dia da ceia aqui, e depois o nosso evangelista vai distribuir, as pessoas trazem no dia da ceia alguma coisa de alimento, para a gente formar cestas básicas, traz até cesta básica, mas você pode, além disso, você pode fazer você com a sua família, descobrir alguém que precisa, e você ir na casa da pessoa, e você levar esse alimento, e você fazer uma oração, e seus filhos verem isto, estarem junto com você, enquanto você serve uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, uma pessoa que não teve algumas oportunidades que você teve, que Deus tem lhe abençoado. Amém? Li em certo lugar uma vez, diz assim: quando estás a serviço do teu próximo, você está a serviço do próprio Deus. Além de uma frase que alguém criou, filosofou, a Bíblia fala disso. Diz: muito de vocês, ao servir um copo de água para uma pessoa que chegou à sua porta, estão servindo anjos do Senhor, o próprio Deus. Você consegue entender isso? Tem muitas vezes que Deus envia pessoas à nossa casa, na forma de um maltrapilho, na forma de uma pessoa necessitada, e você atende com carinho, e você dá comida para ela, e você a respeita, você está fazendo isso para o Senhor. É por isso que quando chegar aquele dia da colheita, haverá 2 grupos de pessoas, e um grupo de pessoas vão ser recebidos ao lado direito do Pai, e outros serão colocados no lado esquerdo e serão eliminados, e ali entra várias questões, e ele fala sobre cadeia, visitar os presos, dar comida ao pobre, vestir aquele que está com frio, e tantas outras coisas. Isso feito em família vai transformar os nossos filhos em cidadãos bueníssimos, que suprem a necessidade dos outros, que ajudam as pessoas. Em Tiago, no capítulo 1, e versículo 27, diz assim: contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquece do que ouviu, mas pratica-o, e será bem-aventurado naquilo que fizer. E aí vem ponto, e vem o último versículo, versículo 27 do capítulo 1, que encerra esse capítulo, que dá várias orientações, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. E termina com a frase dizendo: não se deixe corromper. Não se deixe corromper. Servir o próximo. Terceiro, expresse amor com frequência. Coloque para fora, fale com seus lábios, não é? A gente às vezes tem dificuldade de dizer isso, tem gente que é meio peãozão assim, e não fala para a esposa que ama, não fala para os filhos que ama. Você não sabe o efeito devastador, maravilhoso, extraordinário, no coração de um filho, no coração de uma esposa, no coração de um marido, quando você diz para ele: eu te amo, eu te amo. Jesus Cristo fez isso. Jesus, em João, hoje foi lido João aqui: o meu mandamento é este, ame uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então, amar, falar que ame, lembre regularmente os membros da sua família que você os ama, que você os quer, que você cuida deles, que você está junto. Fale com eles, diga para eles.
Todos nós, principalmente os homens, tem um pouco de dificuldade nisso. Você precisa vencer essa barreira. Você precisa falar mais vezes. Não falar de maneira à toa, mas do coração mesmo. A pessoa vai perceber que você está sendo sincero com ela. Ame. Lembre-se sempre. Mesmo que eles saibam, expresse o seu amor. Isso vai trazer alegria. Isso vai convidar o Espírito Santo de Deus para estar com você e no seu lar. É como o azeite sobre a ferida. Terceiro, agora quarto, orem juntos. Pastor, mas que coisa mais simples. É simples, mas não é fácil. Ou você vai dizer que isso aqui você tira de letra, tudo isso aqui. Não, precisa exercício, precisa cuidado, precisa cronograma, precisa determinar no seu coração, precisa colocar na sua agenda diária. Orem juntos. Deus abençoa as famílias que oram juntos com mais paz, com mais amor, com mais harmonia no lar. Um coração quebrantado na presença de Deus é uma pessoa fácil de lidar. Mesmo que ela tenha temperamento forte, mesmo que ela seja sanguínea, mesmo que ela exploda em alguns momentos, mas se ela estiver submissa ao Senhor, se ela orar, se ela submeter o seu temperamento diante de Deus, o Senhor a transforma, o Senhor a muda, e ela fica fácil e dócil de levar. Conheci muitos homens brutos, toscos, violentos, que se tornaram doces, pais maravilhosos, servos de Deus maravilhosos, maridos maravilhosos, quando o Espírito Santo entrou na vida, quebrou, transformou. Ore juntos. Quer que os seus filhos pequenos ou adultos estejam à sua volta, e lhe considere, lhe ame por toda a sua vida. Ore junto com a família, ore para a família ficar unida. Irmã Vera não deixa isso escapar. De vez em quando ela manda eu orar pelos filhos, ora pelo telefone, faz alguma coisa. Teu filho está lá, está longe da gente, pega o telefone e ora por ele, abençoa ele, abençoa o neto, abençoa a nora. Hoje, com a facilidade que temos, orar por um filho, por uma filha, por uma nora, pelo genro, pelo neto, é tão fácil, não é? O filho de vocês está lá em São Paulo agora, vem pouco para cá. Eu sei que a Zete está toda hora lá pegando no pé. Está indo na igreja? Conhece a Zete? Faz parte. Isso une, isso estreita, isso é bom. As relações familiares se tornam mais sólidas por meio de Jesus Cristo. Graças a Ele, a alegria e o amor da família pode continuar sempre no lar. Você vai conviver com seus entes queridos por toda a vida, né? Tem parente que a gente não pede, sim ou não? A gente herda, mas é família, e você tem que conviver, e você tem que amar, e você tem que respeitar, e você tem que de tempo em tempo procurar fazer um momento de coinonia, de comunhão, um momento de comidinha com a família. Faz parte. Sim ou não? É importante isso. Momento para orar, não é? Hoje em dia, meu irmão, não tem desculpa para nada com a internet. Como é que chama aquele negócio que dá para falar todo mundo? No Zap hoje dá para falar com todo mundo junto, sim ou não? Quem é mais moderno aí? Dá? Dá para ligar para 6 ou 7 amigos e falar tudo junto? Todo mundo vê a carinha um do outro? É? Tem desculpa? Dá para fazer uma reunião em família, eles podem estar na Europa, onde tiver, pode falar simultaneamente, fazer um momento de adoração, de devocional, de leitura bíblica. Simples? Simples. Fácil? Não. Quinto, façam refeições juntos. Comer junto é maravilhoso, né? Estar na mesma mesa
É maravilhoso. Vocês vai mudando a situação, agora não dá para ter o Arthur na mesma mesa. Mas a irmã Vera levava a critério, todo sábado a comida era na casa da mãe. Arthur, Thalita, Rodrigo e Nina não podiam desvirtuar disso. Não precisava nem convidar mais, era a regra. 10 horas, 10h30, vamos chegando a tribo. Não é? E a mãe já está lá, suada, fazendo comida. Aí, o Arthur não come isso, come isso. Essas bardas que mãe bota, eu nunca gostei disso. Mas bota, e aí, né? A Nina gosta disso, o Rodrigo gosta disso. A Thalita adora isso aqui. Aí ela faz 4 comidas. Tinha que fazer 5, né? Mas ela faz também. Tenham refeições juntos, comam juntos, procure isso, meu Deus. A gente sabe que as famílias vão crescendo e depois vão tornando outras células, não é verdade? Até um tempo a gente come com o pai e com a mãe da gente, com todos os irmãos juntos, netos, bisnetos, aquela turma toda. Daqui a pouco aqueles ancestrais morrem, como papai e mamãe já estão com Jesus. Aí eu já formei a minha turma, meu irmão mais velho já tem a turma dele, que já é vô, já é bisavô, não é? Mas de tempo em tempo, eu tenho um sobrinho que antes da minha mãe passar com Jesus, a minha mãe era meio bugre, meio índia, mas ela fazia uma polenta que botava qualquer mulher italiana no bolso. Tem a polenta igual da irmã Condina, não existe na face da terra. E ela fazia. E esse sobrinho meu, que é odontólogo, pouco antes da mamãe passar com o Senhor, ele chegou um dia lá e disse assim: vó, eu vim hoje, vou ficar aqui, e a vó vai me ensinar o segredo da sua polenta. Era no fogão a lenha, era com lenha, não é? Era num paiol de ferro, era com farinha mediana, era mexido com uma pá de madeira, durante 1h e pouco, era deitado numa tábua que papai fez, botou uma fórmica, uma tábua desse tamanho, porque eram 15, 20 que vinham, 3 quilos de farinha, e uns 5 quilos de galinha. E aí é o seguinte, papai ou alguém mais forte pegava aquele paiol e deitava sobre aquela tábua. Era um ritual maravilhoso, gente. Só sabe disso italiano. Só sabe do que eu estou falando quem ama polenta como eu amo. Eu deixo qualquer comida, qualquer churrasco pela polenta. Então, papai amarrava uma linha na ponta dessa tábua. Ai de nós se tocasse a faca na polenta. Era cortado com linha de baixo para cima. Aquilo saía que era um vidro. A mão da minha mãe, eu acho que ela tinha calo da ponta do dedo até no dorso, porque ela deitava aquela polenta quente na mão, e a mesa nossa era comprida, quase 3 metros, e nós botávamos o prato assim para frente, e ela fazia assim, ó, e a polenta, pá, no prato de cada um, e do lado, e a gente ficava torcendo para o outro não comer mais, porque a gente queria à tarde comer polenta fatiada no fogão a lenha, mas era difícil de sobrar. Tradição, eu estou falando disso aqui porque faz parte da mensagem, eu botei aqui, tradição, aquelas coisas gostosas que só nossa família faz, você tem que manter isso. Esse meu sobrinho aprendeu. Eu quero dizer uma coisa para os senhores, dificilmente eu aprovo uma polenta, ou está fria, ou não sei o que, quando eu vou por aí, mas a polenta da mamãe era sagrada, tinha um pouco de divino nela, e esse meu sobrinho aprendeu os segredos da mamãe, ele é jovem ainda, um homem de 30 e poucos anos, e de vez em quando eu ligo para ele, escuta, está na hora de nós reunir todos os montanhas da face da terra, e comer uma polenta, você vem fazer? Opa, só diz quando, tio, paro tudo aqui, cancela as agendas,
e vou fazer essa polenta. Ele teve esses dias aqui, nós reunimos uma galera, toda essa piazada comeu aí, eles não comem igual nós, né? Eles ficam olhando para nós e se divertem, porque a gente come de verdade. Então, são tradições que você precisa manter, isso guarda laço de memória. A mente sua fotografa isso quando você é pequeno, quando você é adolescente, e você vai lembrar disso sempre, 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 desses momentos ternos e lindos, de prazer, de estar com o vovô, com a vovó e tudo mais. Então ensine os bons valores. Sétimo, frequente a igreja juntos, traga a família. Estava até conversando um pouquinho com o casal ali, e o menino estava com o celular, disse, pastor, para ele parar um pouquinho, eu dei o celular para ele, posso contar a fofoca? Aí eu falei para ele assim, não se preocupe, nessa igreja nós não temos problema com criança, se a criança correr ou andar aqui, nós entendemos, o nosso culto é 1h30, como é que uma criança vai aguentar 1h30? Agora tem culto, não sei se teve culto lá embaixo, então eles vão lá para baixo, né? Mas uma criança não aguenta, então nós não temos dificuldade com as nossas crianças, a gente ama, o importante é o casal estar aqui, é o filho estar aqui, é a família vir, nós procuramos atender toda a família, a criança, o adolescente, o jovem, o casal, os vovôs e vovós, nós temos atividades para atender, traga a família, frequente a igreja, reforce os valores eternos, que são ditos, pregados, ensinados e orados na casa do Senhor. Forme no coração da sua criança o senso de comunidade. Sim ou não? Eu tenho dito para pais, traga seus filhos, antes que eles peguem gosto pelo mundo, pelas coisas que não trazem bem, traga eles para cá. Aqui eles vão se desenvolver, vão crescer, vão se tornar adolescentes, jovens. Aqui eles vão encontrar a sua futura esposa, seu futuro marido. Aqui eles vão casar. Aqui nós vamos abençoá-los. Aqui eles vão formar lar, vão ter filhos, vão se multiplicar. Traga para a igreja. 8. É sobre as tradições. Eu acabei de falar e dar um exemplo da minha própria família. Mas enfim, você pode manter algumas tradições ou abrir alguns espaços que seus filhos gostem, como curtir música junto, passear, fazer piquenique, ir à praia, participar de eventos de acordo com a idade, não é? Eu sempre digo para os meus velhinhos aqui no culto de jovem, eu não sei o que acontece com esses instrumentos, que eles tocam mais alto no culto de jovem. O negócio pega aqui. Eu digo sempre, pastor Renato, para esse pessoal mais cabeça branca, se você não aguentar a pressão do som aqui na frente, pode sentar lá atrás, eu libero. Senta lá do meio, senta lá quase no fim, fica mais atrás. É nossos filhos, é a nossa juventude, estão aqui na igreja, eu não fico regulando. No meu culto eu quero claridade, no culto deles apaga a luz. Não vejo por que apagar a luz, mas eles gostam de apagar a luz, né? Eles queriam pintar tudo de preto aqui, não deixei, disse, não, só uma parede, e ainda tem que ser cinza escuro, não pode ser preto. Quanto eu sou pastor ainda tem umas regrinhas, então pintar de cinza escuro, mas queriam pintar tudo de preto, eu disse, não, a assembleia não é a igreja toda preta. Apagam a luz, no dia que eu quero luz acesa. São nossos jovens, são nossos filhos. Eu enfrentei barreira quando jovem na igreja, porque não podia nada, não podia nem jogar bola, uma tradição que não era boa, que era humana. Então tradições humanas a gente pode mudar com o tempo, pode ser mudadas, sim ou não? Então traga seus filhos, participe deles, vá em eventos, né? Às vezes os filhos querem ir lá no show do Fernandinho, você não tem muito cabeça para ficar lá em pé, pulando e gritando 3 horas, com aquela sonzeira no ouvido. Leva eles lá, vai dar um passeio com a frau, né? Pega a patroa, dá um passeio na praia, deixa eles escutar a música, deixa eles
ter esse momento, que é coisa boa, é coisa de Deus, é música de adoração, música gospel, não tem problema nenhum. Proporcione esses momentos a seus filhos. 9, aprendam sobre seus antepassados e ensine aos seus filhos o carinho, o amor pelo vovô, pela vovó. A gente perdeu aquele negócio de benção a tia, sim ou não? Benção a tio, benção a vovô, benção a vovó. A gente foi perdendo. Mas você precisa guardar boas memórias e falar. Eu falo constantemente para os meus filhos, dos meus pais, dos meus avós. Eu tive momentos extraordinários com meu avô, um dos meus avós. Papai da mamãe eu não vi, quando eu nasci ele já tinha falecido, mas por parte do meu pai conheci meu avô, um italiano extraordinário, desse tamanho, de um coração gigante. Ele dava sorvete escondido da minha mãe para nós, aqueles vô que fazem essas coisas, né? Tinha uma sorveteria na frente. Você já viu aquele sorvete que é feito de um caldo assim? Ele sai um negócio assim, e daí botava na casquinha e tal. Como era em frente da igreja, aí o que acontece? Aquilo fica pingando, não fica? Eles botavam uma caneca, o dono botava uma caneca embaixo, então misturava groselha com abacaxi, com laranja, com não sei o que, ia formando um caldo. No final da tarde nós ia com o vovô para lá, e aquele homem botava num dos vidros, aquele troço tudo misturado, que a gente não sabia se era sorvete do quê, né? Mas o vovô pagava baratinho aquilo, dava centavinhos, e nós saía com uma caneca de sorvete. Nós sentava na escada da igreja de Joinville, na Getúlio Vargas, a escada ia até na rua quase, vovô no meio e nós em redor, cada um com a sua colher, metendo dentro daquela caneca de inox desse tamanho, que ele roubava escondido da minha mãe. Aquela caneca, ela tinha ciúme, ele pegava aquele canecão de inox, levava lá, e o cara enchia de sorvete até em cima, e a gente sentava na escada e a gente se deliciava junto com o vovô. Memórias, lembranças, que geram respeito, que geram carinho, que geram amor. Isso é extraordinário. Aprendam com seus antepassados. 10º e final, faça uma reunião em família semanal e reserve um dia para santificar a Deus. Meus queridos, em função das empresas, dos horários de gente trabalhar em domingo, a gente perdeu aquela coisa do domingo consagrado ao Senhor. Mas o domingo é o primeiro dia da semana. Se você tem tempo, você devia despertar essa consciência em você, na sua família e nos seus filhos. Domingo é dia do Senhor. Domingo tem EBD de manhã, e tem culto à noite, e você tem uma tarde, e você tem um almoço, um momento de comida, que você pode reunir toda a sua família, fazer um bom almoço, estarem juntos, se alegrarem, passarem uma tarde maravilhosa, e à noite. Domingo é dia do Senhor. Claro que entendemos, a pessoa trabalhou domingo o dia inteiro, ela vai então dedicar a quinta para o Senhor, o sábado para o Senhor. Não importa o dia, importa que você tire um dia para estar em contemplação, para estar em oração, para estar na casa do Senhor. Volte a isso, não é? Nós tínhamos um zelo, porque a gente tinha um zelo com o domingo, a gente sabia que domingo não era nosso. Domingo não é nosso, domingo é do Senhor. Então o dia inteiro a gente estava meio ligado com Deus, a gente desenvolvia isso na memória. De manhã nós vamos para a escola, lá na cidade de Itajaí, por muito tempo eu fui líder de evangelismo, então domingo à tarde, 1h30, nós estávamos na igreja orando, e a gente evangelizava a tarde toda. Uma Vera muito evangelizou comigo, nós jovens ainda, e depois casados, domingo a tarde inteira, até às 5 da tarde, nós parávamos às 5 da tarde, íamos para casa tomar um banho, e à noite a gente ia para a igreja. Domingo era do Senhor.
Sabe o que eu admiro, apesar do erro doutrinário, porque vincula a salvação, mas eu admiro os adventistas. Pena que o sábado eles vinculam a salvação, mas eles têm um zelo todo especial pelo dia de sábado. É o dia deles ir na casa do Senhor, é o dia que eles botam a melhor roupa do guarda-roupa, e eles dedicam o sábado para Deus. Pastor, e a gente pode guardar o sábado assim também e tal? Pode, desde que você não vincule a salvação. A salvação em Cristo Jesus, ela não tem a ver com dias, não tem a ver com festas, não tem a ver com comidas. A salvação é em Cristo Jesus. Não precisa fazer sacrifício nenhum para ser salvo em Cristo Jesus. Mas se você está trabalhando no domingo, pode guardar o sábado. Se está trabalhando no sábado, no domingo, você pode guardar um dia da semana e dizer: esse dia eu vou estar mais em oração, esse dia à noite eu vou na igreja. Desenvolver esse senso de espiritualidade na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Essas camisetas são do quê? Voluntariado? Se você quiser a camiseta do voluntariado, tem ali na recepção. E é unissex, tem para homem e para mulher. Não é que é unissex, tem para homem e para mulher. Tá bom? Consertei aqui. É igual? Pronto, já caiu a minha palavra. Vamos orar. Eu sei que às vezes é difícil absorver uma mensagem grande assim, todos os itens, principalmente se você não anotou. Mas eu sei, tenho absoluta certeza, porque você estava prestando atenção, que você guardou algumas coisas dessa palavra, e que serviu para você, para a sua família, principalmente para você e depois para a sua família. Então aplique isso, às vezes não é fácil, todo o contexto da pregação, mas tem algumas coisas aí que eu ouvi do pastor que eu achei excelente, que é bom para mim, que eu vou aplicar para mim, vou aplicar no meu casamento, vou aplicar para os meus filhos, vou falar aos meus netos, eu vou procurar seguir esse padrão. Amém? E se você quiser também eu te dou a cópia da mensagem, não tem problema, tá? Só pedir, eu imprimo ali e você leva e você lê. Tem os contextos ali, tem os versículos para você meditar, para você ler. Feche os teus olhos. Nós queremos orar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa oração bem curta, sobre a pregação, e em seguida eu vou fazer uma oração pelas famílias, ok? Nesse dia eu sempre faço isso. Pai, no nome de Jesus, nós ministramos uma palavra, Senhor. Eu sei que a extensão dessa palavra, em muitas partes e áreas, tem tocado no nosso coração. E naquilo que fomos tocados, Senhor, que a gente seja apto e tenha um coração sensível para mudar, para estabelecer na nossa alma, no nosso coração, porque essas mudanças trazem, Senhor, coisas boas, à nossa vida, ao nosso lar, a nossa caminhada de fé, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós oramos, Senhor, agora pelo membro, pelo amigo, pelo visitante, pelas pessoas que estão aqui, que o Senhor complete a obra, que o Espírito Santo complete a obra nessa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém.